gente, hoje eu vou gravar pra vocês o meu vídeo de 10 melhores HQs e mangás de 2020. Em 2020, apesar de não ter conseguido ler tantos HQs e tantos mangás quanto eu gostaria, eu ainda li bastante coisa e foi muita coisa legal. Eu diria que eu não li tanta HQ assim, na verdade, foram bem poucas, mas apesar disso foram ótimas leituras e eu separei 5 HQs e 5 mangás pra mostrar pra vocês aqui na minha lista de melhores do ano, o que serve também aí como uma indicação de leitura pra vocês, caso vocês não tenham lido algum desses títulos ainda, podem ter certeza que eu super recomendo, porque eu gostei muito da leitura de cada um deles. Então, pra começar aqui, eu vou mostrar pra vocês as 5 melhores HQs e depois eu mostro os 5 melhores mangás, em ordem de preferência, então a gente vai do quinto até o primeiro lugar. Em quinto lugar, das melhores HQs de 2020, a gente tem O Mundo Sombrio de Sabrina, volume 1, do Roberto Aguirre Sacasa e do Robert Hack. Essa aqui é uma HQ que eu li porque eu assisti a primeira temporada apenas da série, e eu gostei bastante do clima, da temática, esse negócio de bruxa, da Sabrina em específico, porque eu assistia filmes quando eu era criança que tinha uma bruxa chamada Sabrina que tinha um gato preto. Eu acho que é a mesma Sabrina da série e da HQ também. Posso estar ficando louca? Posso estar ficando louca. Mas se não for, foi por causa dessa Sabrina aí do filme que eu comecei a me interessar tanto por assistir a série quanto pela HQ, que eu gostei bastante, gente. Eu acho que foi uma leitura muito agradável. Nessa história aqui a gente vai ter um clima mais sombrio, assim, do que a série. Pelo menos me passou bastante essa impressão. E muito mais sombrio do que o filme, porque os filmes da Sabrina são bem tranquilos, bem de boa, bem sessão da tarde. Aqui não, aqui a gente já vai ter um negócio assim mais bizarro, mais macabro, tanto em termos de ilustração, quanto nas coisas que vão acontecendo aqui. Eu vou mostrar pra vocês que o traço, ele é bem diferente de tudo que eu já tinha visto. E apesar de ter estranhado um pouquinho assim no início, depois, quando eu me acostumei, eu comecei a achar que o traço dessa HQ combina bastante com o que ela passa através da história. Então, no fim, foi uma leitura bem agradável. Eu não sei se eu vou assistir a série, né, dar prioridade pra série, pra pegar a série inédita, ou se eu vou ler primeiro a HQ pra pegar a história pela HQ inédita. Mas ainda assim, seja a forma que eu escolher, tem algumas diferenças entre os dois. Então, de toda forma, nem que sejam com detalhes, eu vou acabar me surpreendendo e tendo ali alguma informação nova, seja pela leitura da HQ ou por assistir a série. E agora, em quarto lugar, eu vou mostrar pra vocês a HQ que me deu a ideia de fazer esse projeto de leitura, de ler uma HQ por mês no ano de 2020. Foi um projeto que não deu certo, porque eu não consegui ler uma HQ por mês em 2020, mas ainda assim, apesar de tudo, foi uma ideia que eu gostei bastante e que eu tô feliz de pelo menos ter posto em prática, ainda que eu não tenha conseguido realizar da forma como eu queria, que é, no caso, Aurora nas Sombras, da Fabienne Wellman e do Kara Scott, ou não sei se é homem ou mulher, não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não, mas ela é uma HQ lançada pela Darkside, ela tem esse formato assim bem grandão. É uma história que, assim como Sabrina, é bem macabra, assim, tem umas coisas bem bizarras aqui. Apesar de tudo, né, as ilustrações, como vocês podem ver, são lindíssimas. Eu acho as ilustrações dessa HQ aqui uma obra-prima. E nessa história aqui, então, a gente vai acompanhar mini pessoinhas que elas acabam indo parar dentro de um corpo morto na floresta. É um negócio bem bizarro. É como se elas encontrassem o corpo de uma menininha morta, só que são mini pessoinhas. Então essas mini pessoinhas, elas meio que acabam vivendo dentro do corpo dessa garota pra se proteger e se abrigar. Como vocês podem ver, logo aqui no início a gente tem o corpo, né, da garota jogado aqui na floresta. E também aqui, ó, na capa a gente tem a mão dela e a Aurora, que é essa personagemzinha aqui pequenininha, loura. Então assim, é uma HQ que ela parece muito fofa pelo traço, pela capa, por tudo que ela mostra. É um nome assim, apesar de ser nas sombras, né, Aurora nas Sombras, parece uma coisa fofa, mas quando você vai ler, ela tem muito mais por trás e também tem algumas coisas assim bem reflexivas. Então foi uma leitura que eu gostei bastante, que com certeza não poderia faltar aqui no meu top 5 melhores HQs de 2020. Em terceiro lugar, a gente tem as verdadeiras fofuras desse meu top 5, e que na verdade são duas HQs, mas elas estão ocupando o lugar de uma só, porque são do mesmo estilo, do mesmo autor, são bem parecidas e eu li as duas juntas também. Então eu não consegui decidir, não tinha nem como decidir qual das duas colocar. E como eu também queria colocar outros títulos aqui, eu coloquei ambas nesse terceiro lugar. A primeira, então, é Darth Vader e Filho, do
Jeff Brown. Ela é uma HQ pequenininha, ó, como vocês podem perceber, é só um quadrinho, lançado aqui no Brasil pela Aleph, e é sobre histórias de Star Wars. Nessa aqui, no caso, a gente vai acompanhar o Darth Vader com o Luke, como se o Darth Vader tivesse criado, né, os filhos dele. Então a gente vai passar por diversas situações típicas, cotidianas, digamos assim, entre pais e filhos, mas a gente vai ver o Darth Vader nessa posição. Então é uma coisa assim bem engraçadinha, bem fofinha. Ela é muito rápida de ler porque tem pouca fala e não é uma história corrida. É como se cada página, né, fosse ali uma situação específica que tá acontecendo com o Darth Vader e o Luke. Então eu vou mostrar aqui algumas pra vocês pra dar exemplo. Aqui então a gente tem o Darth Vader apressando o Luke pra ir pra escola, porque o Luke está ainda peladinho e não se arrumou pra escola. Nessa outra situação a gente tem o Darth Vader orgulhoso porque o Luke está aqui recebendo uma medalha. Aqui a gente tem o Darth Vader proibindo o Luke de brincar com o Han Solo. Então assim, são várias situações diferentes em que o Darth Vader tá envolvido junto com o Luke e é muito fofo. Sério, super recomendo isso aqui pra quem gosta de Star Wars. Eu acho que é uma coisa assim de fã mesmo, que você vai sentir um quentinho no coração lendo. E a outra HQ nesse mesmo estilo que eu falei pra vocês, só que em vez de ser o Darth Vader com o Luke, é o Darth Vader com a Leia, é a princesinha de Vader, e é exatamente a mesma coisa. A gente vai ter diversas situações de pai e filho, só que com Darth Vader e a Leia. Aqui a gente até tem um diferencial, porque aquela do Luke, a gente tem ele criança em todas as situações, e a da Leia tem umas partes aqui em que ela tá adolescente, então é muito engraçado. Por exemplo, essa daqui, ó, é uma cena em que tá a Leia, o Han Solo e o Darth Vader jantando juntos, e a Leia pede pro Han Solo se comportar, senão o Darth Vader vai dar um sacode nele. Aqui a gente tem o Darth Vader proibindo a Leia de sair de casa com a roupa que ela quer. Então assim, são várias coisas e é muito fofo, e eu amei essa leitura. Queria que tivessem mais dessas aqui pra eu poder ler, inclusive, porque eu amei demais. Chegando agora no top 2, em segundo lugar de melhores HQs de 2020, a gente tem Oblivion Song Volume 1, A Canção do Silêncio, do Robert Kirkman, do Lorenzo de Felice e da Annalisa Leone. Essa aqui é uma HQ que eu li por recomendação da Tamires, do Resenha dos Sonhos, e que eu gostei muito da história. Aqui a gente vai ter um universo em que existem mundos paralelos, digamos assim, e é como se fosse uma outra dimensão, é como se fosse o outro lado do espelho. Só que várias pessoas foram sugadas pra essa outra dimensão, e desse outro lado a gente tem um mundo perigoso, com bichos, com monstros, e aí a gente tem o nosso protagonista, que o irmão dele acabou desaparecendo, né, sumindo nesse mundo, e ele fica fazendo viagens pra essa outra dimensão pra procurar o irmão dele, pra saber o que aconteceu, e é bem interessante de acompanhar. A gente tem ilustrações belíssimas, com tons de cores, assim, muito bonitos realmente. Eu acho a palheta de cores dessa HQ muito bonita, e as ilustrações também são muito bonitas, então eu acho que é uma leitura que vale muito a pena, além da história também ser super interessante. Eu tô bem ansiosa pra ler o segundo volume dessa HQ, que eu já tenho aqui em casa, e vamos ver se em 2021 vem ou não vem aí. E por fim, em primeiríssimo lugar, nas melhores HQs que eu li em 2020, a gente tem Batman, A Piada Mortal, do Alan Moore e do Brian Boland. Essa aqui é uma HQ que eu tinha aqui em casa há um certo tempo sem ler, tava encalhada, e eu falei que desse ano de 2020 não passava, e não passou, então eu peguei pra ler, e foi uma HQ que me surpreendeu muito, porque assim, eu gosto muito do personagem do Coringa, ele é um dos meus personagens preferidos da DC, com certeza, mas assim, eu não tava esperando o que eu encontrei aqui, porque é uma HQ fina, ela é capa dura, então parece ser mais grossa do que é, mas ela é bem fininha, tem umas 70 ou 80 páginas, e eu não tava conseguindo imaginar como eu iria me prender a uma história, como uma história iria se desenvolver em 70 páginas. Mas assim, a história se desenvolve e é incrível. Então a gente vai ver aqui o nascimento do Coringa, como ele surgiu. Eu não sei se isso aqui é canônico, eu não sei se é oficial, digamos assim, ou se existem outras possibilidades, assim, outras opções, outras histórias que narram o surgimento do Coringa. Não sei, não tenho essa informação, porque não sou, assim, muito familiarizada com esse universo das HQs, mas assim, o que eu encontrei aqui foi magnífico, eu gostei muito. Tem ilustrações também belíssimas, eu achei essa HQ um primor, uma obra-prima de verdade. A gente tem umas partes em que parecem ser flashbacks, em que as cores, a tonalidade da HQ mudam, e é muito legal. Eu vou mostrar pra vocês um exemplo. Aqui, por exemplo, nessa página, ela é toda em preto e branco, né, uns tons mais sóbrios, e ela é como se fosse o passado. E aí, nas páginas em que a gente tem o presente, a gente tem as ilustrações coloridas. Então isso também eu acho que deu um charme muito massa e que ficou muito legal. Eu gostei muito dessa leitura e eu super recomendo pra todo mundo que gosta do Coringa, do Batman e desse universo assim de super-heróis, né, de heróis da DC.
acontecer. Agora que eu já mostrei pra vocês as 5 melhores HQs que eu li no ano de 2020, eu vou mostrar então os mangás. Minha lista de mangás foi bem mais difícil de montar do que as HQs, porque eu li muito mais mangá do que HQ esse ano, mas ainda assim eu acho que eu já tinha pré-definido na minha mente o que é que eu queria colocar aqui. Só tive que decidir mesmo a ordem das colocações, porque apesar de ter lido uma quantidade maior de mangás do que de HQs em 2020, eu li poucos títulos, sabe? Eu li muitos volumes de um título só, então acabou que não tinha tanta variedade assim pra eu escolher e colocar aqui nessa lista. Mas de qualquer forma, em quinto lugar a gente tem a Oharai do Daiyo Sakisaka, o volume 1, que foi o único volume que eu li dessa série esse ano. Eu comecei a leitura do volume 2, mas no momento de gravação desse vídeo não terminei ainda, então não sei se terminarei até o fim do ano ou se não terminarei. Eu acho que vou terminar. Mas assim, gente, esse aqui é um mangá muito maravilhoso. Ele é um shoujo, ele tem problemas, tem bastante problemas. Tem um personagem masculino que ele não é assim as mil maravilhas, sabe? Não é o exemplo de homem a ser. Mas apesar de tudo, foi uma história que me cativou muito. Eu assisti o anime e isso me deixou super empolgada pra ler o mangá. E foi o que me fez pegar esse volume 1 aqui, que eu já tinha bastante tempo na estante e não tinha lido ainda. E assim, eu tô muito empolgada pra continuar a leitura, porque o anime infelizmente não adapta a história toda, então não tem o final. Aqui a gente vai ter um romance adolescente, em que vai ter também uma pitada de drama. É um negócio assim meio escolar, então é bem legal. E pra quem gosta dessa temática, eu super recomendo. Em quarto lugar dessa lista a gente tem outro shoujo. Vocês vão ver que esse meu top 5 é majoritariamente composto de shoujos, porque é com certeza a minha demografia preferida. Eu amo mangá shoujos e eu tenho bastante aqui em casa e também adoro ler eles, é bem rapidinho. Sempre pego, sempre tô lendo e obviamente eles iam aparecer nessa lista aqui também em grande quantidade. O próximo então é Blackbird da Kanoko Sakura Koji, volume 1. Outro mangá que tem bastante problema, principalmente em relação aos personagens masculinos, mas levando em consideração o contexto em que o mangá foi escrito, a época que ele foi escrito, a cultura em que ele tá inserido, eu acho que a gente tem que entender, não passar pano, mas entender que algumas coisas são coisas assim culturais, sabe? Não tem o que fazer. É uma coisa que hoje em dia a gente pode apontar o dedo e reclamar, mas que dependendo da época em que foi escrito, a gente tem que, sabe, compreender. Mas enfim, essa é uma discussão que não é pra acontecer nesse vídeo, então o meu objetivo aqui é só mesmo mostrar o mangá pra vocês, dizer que a leitura foi incrível. Eu li esse mangá completo esse ano, os 18 volumes. Eu tô mostrando aqui pra vocês só o volume 1, porque eu não ia pegar tudo, mas foi uma leitura que me prendeu bastante. É uma história que ela não tem nada demais, digamos assim, mas apesar de tudo ela te deixa viciado e ela te faz querer ler os volumes um atrás do outro muito rápido, e foi basicamente por isso que ele tá aqui, porque me divertiu, me deixou empolgada e me fez assim reconectar com o mundo dos mangás. Então teve um grande significado pra mim a leitura desse mangá, e ele tá aqui representando esse período em que eu estava muito leitora de mangás nesse ano de 2020. O top 3, gente, eu confesso que o top 3 ele é assim, tanto faz, sabe? O que tá em terceiro lugar poderia estar em primeiro, o que tá em segundo poderia estar em terceiro, o que tá em primeiro poderia estar em segundo, tanto faz, a ordem é totalmente aleatória, eu só coloquei aqui mesmo porque precisava, mas os 3 estão com certeza em primeiro lugar. São 3 mangás incríveis que eu amei a leitura e que eu super recomendo pra todo mundo. Em terceiro lugar eu coloquei Atelier of Witch Hat da Kamomi Shirahama, esse aqui é o volume 1, mas até o momento de gravação desse vídeo eu já li 4 volumes dessa série, pretendo ler os outros 3 que tem lançados aqui no Brasil ainda no ano de 2020, vamos ver se vai dar certo ou não. Mas assim, é uma leitura que me deixou totalmente impactada, porque eu já imaginava que eu fosse gostar, mas eu não tava preparada pra fofura desse mangá e pra o quão mágico ele é, porque é uma história simplesmente incrível, muito fofa, muito amorzinho assim, de verdade, com ilustrações muito lindas. Se esse mangá não tivesse sacado, eu iria amar mostrar pra vocês as páginas deles, porque a ilustração é simplesmente perfeita. Eu até entendo porque que esse mangá demora tanto pra ser lançado assim, né? A publicação dele no Japão é de 2 volumes por ano, então aí vai demorar bastante tempo pra eu ter um volume novo aqui na minha coleção pra poder fazer a leitura. Mas assim, é muito bem desenhado, cheio de detalhes, então aí toda a espera com certeza vale bastante a pena. E pra quem tá em dúvida de qual mangá pegar pra ler e começar a coleção, eu recomendo esse daqui, porque é perfeito, tanto pra quem é criança quanto pra quem já é mais velho, assim, adolescente ou até mesmo adulto. É um mangá pra todas as idades, ele não tem nada assim muito pesado que uma criança não possa ler, mas também não é bobo ou infantil. Sem sombra de dúvidas, foi uma das minhas melhores leituras do ano de 2020 e eu espero muito que em 2021 a gente já tenha aí novos volumes pra poder ler. Em segundo lugar, gente, meu Deus do céu, não acredito, gente, eu não acredito que eu terminei esse mangá, eu tô muito triste e muito feliz ao mesmo tempo, que é Lovely Complex da Aya Nakahara. Esse aqui é o
volume 7, que eu acho que foi o volume que eu li primeiro esse ano. Acho que eu iniciei a minha leitura de Lovely Complex esse ano pelo volume 7. Posso estar enganada, não tenho certeza, mas de qualquer forma eu li bastante volumes dessa série esse ano e ele tá aqui pra representar todos os outros, porque esse aqui é um mangá shoujo maravilhoso, super engraçado, super divertido. Com certeza foi o mangá que eu mais dei risada na minha vida. Não teve um capítulo desse mangá que eu não ri. O traço dele não é a coisa mais bonita do mundo, mas eu acho que nem era o objetivo da autora fazer o traço mais bonito do mundo. O objetivo era que o traço fosse simples e que passasse ali a representação dos personagens, que são personagens muito divertidos e muito engraçados. Então as expressões no rosto deles, a forma como eles agem, como eles se comportam, tudo isso transmite essa parte divertida do mangá. É um mangá completo em 17 volumes que conta uma história entre um casal fora dos padrões, então é muito legal e eu super recomendo também a leitura pra todo mundo. Com certeza vai ter review desse mangá aqui no canal, então fiquem atentos e por favor assistam, que eu vou convencer vocês a lerem Lovely Complex também. E por fim, em primeiríssimo lugar, não poderia ser diferente, eu acho que muita gente já sabe inclusive qual é esse primeiro lugar, porque eu super panfletei esse mangá nesse canal em 2020. Esse aqui eu acho que talvez ele espante as pessoas pela premissa dele, mas se vocês pegarem pra ler, tenho certeza que vocês vão ser conquistados, que é Beastars da Paru Itagá, que eu peguei aqui o volume 1, mas em 2020 eu li 8 volumes dessa série. Aqui a gente vai ter uma história super fora do comum, super fora da caixinha, assim. Você não vai encontrar nenhum outro mangá que seja como esse daqui. Pelo menos eu nunca vi, pode ser que exista, não sei, não sou a maior conhecedora de mangás do mundo. E ele é único e é incrível, e eu também super recomendo pra vocês. Por favor, leiam esse mangá, porque ele foi a minha melhor leitura de mangás do ano de 2020. Então é isso, gente. Finalmente mostrei pra vocês as minhas 10 melhores leituras de HQs e mangás do ano de 2020. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Não deixem de comentar aqui embaixo qual é o top 5 de vocês, ou então top 10, top 3, top 1. Comentem aqui o top que vocês quiserem dos mangás e HQs preferidos de vocês. Também não deixem de comprar com o meu link da Amazon, caso vocês queiram adquirir algum mangazinho ou algum HQ mostrado aqui nesse vídeo, ou qualquer outra coisa que seja que venda no site da Amazon, comprando através do meu link, vocês me ajudam muito. Também tem link aqui embaixo do Submarino, da Americanas, do Shoptime. Também tá passando aqui na tela pra vocês as minhas redes sociais, o meu Twitter e o meu Instagram. Eu sou muito mais ativa nos dois do que aqui no YouTube, e lá a gente consegue conversar melhor, então por favor me sigam por lá. Também tem link aqui embaixo no box de descrição. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo.